27 minutos, no programa Liberdade com Batalha, aqui pela FM Liberdade e também no YouTube, para os nossos internautas. Ao nosso lado, o senador Alessandro Vieira. Boa tarde, senador. Tudo bem? Boa tarde. Satisfação. Boa tarde. Prazer estar aqui com você, mais uma vez. Prazer todo meu. Senador, o tempo passa rápido. Parece que foi ontem a sua eleição, a sua vitória para o Senado. A gente poderia resumir, há 6 anos, exatamente, esses 6 anos, os pontos mais positivos que o senador teve, principalmente com ações voltadas para Sergipe? Olha, talvez, Batalha, o momento que mais tenha chamado a minha atenção foi durante a pandemia a questão da relatoria do auxílio emergencial. Aquele auxílio emergencial que o governo na época queria entregar de R$200 e para um grupo limitado de brasileiros, e que a gente conseguiu entregar no final no valor de R$600 para 70 milhões de brasileiros. 20 milhões desses garantidos pelo nosso trabalho diretamente. Isso é fundamental para manter a saúde das pessoas, para manter a paz social das pessoas, da sociedade brasileira e sergipana. Isso foi uma etapa de grande atuação e engrandecimento. Mas a gente faz muita coisa. Eu atuo hoje em 16 comissões no Senado, simultaneamente. Coordeno a bancada de Sergipe lá no Senado. Hoje já sou reconhecidamente o parlamentar que mais traz recursos para o Estado, sempre com total transparência, em parceria com as prefeituras, governos e com as organizações da sociedade. A gente criou o primeiro edital de emendas da história de Sergipe, que é uma possibilidade do cidadão diretamente escolher para onde vai o dinheiro. E através desse edital nós já reservamos um valor muito alto, só para organizações do terceiro setor, mais de R$100 milhões, com total transparência, acompanhamento, resultado na ponta. Para você ter uma ideia, Batalha, a gente teve aqui em Sergipe recentemente 2 ministros e o presidente do BNB para anunciar um edital de 25 milhões. Um banco do tamanho do BNB, 25. Um mandato parlamentar apenas disponibilizou mais de 100 para essas mesmas entidades. E aí você vai, atuação na parte de segurança pública, de combate à corrupção. As nossas representações e requerimentos conseguiram bloquear cerca de R$8 bilhões em recursos que seriam potencialmente desperdiçados ou efetivamente roubados. Desse valor, quase 2 bilhões voltaram para os cofres da União. Então, um trabalho muito rico, a gente tem avançado muito e, ao mesmo tempo, construindo parcerias políticas e tentando desenvolver novas lideranças para Sergipe. Em parcerias políticas, logo no início do governo Fábio Mitidieri, as parcerias começaram a acontecer. Presença do senador Alessandro em diversas ocasiões. A última delas foi na entrega, semana passada, de armamentos e veículos para a polícia, evento que foi comandado pelo governador Fábio Mitidieri. Como foi possível essa aproximação? E o senador, aquele tipo de... Porque eu me lembrei agora do ex-governador João Alves, quando ele dizia assim, que Sergipe tinha uma tradição de que, terminada a eleição, computados os votos, todos desciam do palanque com o objetivo único de trabalhar pelo Estado. É essa visão que o senador tem, e daí foi possível essa parceria com o governo do Estado, com o governador Fábio? Sim, muito tranquilamente. É uma parceria que começa no segundo turno de 2022. Em 2022, o sergipano colocou no segundo turno Fábio Mitidieri e Rogério Carvalho, do PT. Então foi muito tranquilo fazer a escolha, a declaração de voto para Fábio Mitidieri, foi vencedor. Me recordo. Não teve solicitação de cargo, de espaço, secretarias, nada nesse sentido. E a gente começou dali em diante uma relação de parceria em prol do Sergipe, em benefício dos sergipanos, que tem rendido muitos frutos. É uma forma de trabalhar diferente, por exemplo, da de Belivaldo. Com Belivaldo Chagas eu fazia um trabalho parecido de trazer recursos, entregar ao governo, mas eu não conseguia ter execução na ponta. Belivaldo não tinha a prática de conversar com a bancada. Era a característica dele. O Fábio, porque já vem talvez da carreira lá como deputado federal, ele traz essa compreensão da importância, porque a bancada traz muito dinheiro. E se esse dinheiro chega articulado, estruturado, você consegue resolver problemas impactantes para a sociedade. Se chega solto, acaba virando só politicagem. E é o que a gente não quer. Então, é uma parceria que vem se mantendo muito bem, a gente vê bons frutos. Você deu um exemplo aí agora mais recente, que essa entrega de armamento, foram 139 fuzis de alta qualidade, armamento de primeiro mundo para a Polícia Civil.
No mesmo dia, a gente fechou os detalhes da construção do novo batalhão da Polícia Militar em Nossa Senhora do Socorro, o novo 5º Batalhão. Vai ser a unidade de referência da Polícia Militar no estado de Sergipe, uma obra que vai estar na faixa dos seus 12 milhões de reais, toda ela feita com emendas nossas. Isso vai para todos os setores, para a água, através da adutora do leite, para a parte de infraestrutura, por rodovias, particularmente a rodovia ali da Jiboia, que foi uma demanda histórica para ligar ali São Mateus a Gararu, e que vai encurtar a vida, por exemplo, de quem mora em Porto da Folha em 40 minutos no deslocamento para Aracaju. Então são muitas coisas feitas e essa parceria facilita. Sempre muito transparente, muito objetiva. Fábio exerce uma liderança muito tranquila nessa questão de articulações políticas e acredito que vai continuar rendendo muitos frutos para a Sergipe. Uma liderança natural, né? A gente observa que não é nada forçado, né? Uma compreensão muito grande. Muito bem. Heraldo. Vou aproveitar logo, né? O senador tem compromisso daqui a pouco, a gente vai aproveitar esse momento para perguntar qual a avaliação sobre as duas pesquisas que foram divulgadas ontem pelas duas televisões. Sergipe e Atalaia. Pois não, Batalha. Não, se você me permite. Não, pode completar. Aí eu vou emendar, Alessandro, que já pode opinar. Eu que vivencio e convivo muito com a política, eu fico, na grande maioria das ocasiões, quando divulgação de pesquisa, pasmo em ver resultados que são totalmente diferentes. Após a apuração de votos também, a gente já viu aqui mesmo em Sergipe, pesquisa que dá a vitória a candidato A, B, C, da boca de urna. Na hora que você vai ver, é algo totalmente inesperado. Aí eu pergunto, o Congresso nunca pensou em regulamentar as pesquisas a partir do momento da sua divulgação temporal? Porque pesquisa induz. Tem gente que diz, não vou votar em fulano porque vai perder. E o senador passou por essa questão, porque nenhuma pesquisa apontava Alessandro Vieira como senador eleito, e também pouquíssimas, ou quase nenhuma, apontava também Rogério Carvalho, né? Os nomes cotados na época era Valadares, Pai, era André, quem era o outro, meu Deus, que era apontado como vitorioso também, nem sei mais, mas é isso aí. Então, não existe uma maneira, vocês nunca dialogaram, conversaram no Congresso de regulamentar pesquisas e inclusive diminuir o seu tempo de divulgação, tipo assim, 30 dias não pode mais ser divulgada. E daí por diante, Sandro? A gente tem vários projetos em andamento, Batalha, que cuidam da questão de pesquisas, mas nenhum deles teve sucesso até o momento, porque tem um limite na questão da liberdade desse mercado trabalhar. O que nós precisamos é tentar cada vez mais educar, esclarecer o eleitor. A pesquisa é um retrato de momento. Quando ela é feita por um instituto sério, é um bom retrato. Quando é feita por uma dessas várias instituições picaretas que tem espalhadas pelo Brasil, você tem claramente peças de propaganda. Isso é natural. A gente teve agora essa divulgação, são duas pesquisas nacionais contratadas pela Record e pela Rede Globo, e as duas confirmam os dados que a gente já tinha, né? Porque você lembrou da eleição lá de 18, e de fato as pesquisas publicadas, nenhuma delas me dava em condição de vitória. Eu fui o mais votado, quase com o dobro de votos do segundo colocado, mas as pesquisas internas davam. E acontece muito isso. Infelizmente, você tem manipulação. Essas duas pesquisas repetem os dados que a gente tem nas internas. Daniele é muito competitiva. A delegada Daniele está sempre em segundo lugar nessas pesquisas há muito tempo, disputando em alguns momentos ali na margem de erro com a deputada Iandra de André. Isso deve persistir por algum tempo. A campanha está começando. A nossa campanha é uma campanha com muito menos recursos, né? Não tem as duas máquinas à disposição, como tem a candidatura de Luiz Roberto, indicado de Edivaldo. Não tem esse dinheiro todo da campanha de Andra, que é um dinheiro inexplicável. A gente espera que a Justiça consiga identificar de onde vem esse dinheiro, porque dinheiro não dá em árvore, e quem dá dinheiro para usar em campanha depois volta para cobrar. E eu não quero essa malandragem do Rio de Janeiro no meu estado, muito menos na minha capital. Mas vamos fazer esse enfrentamento com transparência, com cuidado com as pessoas, ouvindo. E acredito sim que nós vamos ter Daniele no segundo turno e depois na vitória da Prefeitura. O senador Alessandro Vieira, mas em relação ainda às duas pesquisas, o senhor fala que dando delegacia em segundo lugar, dentro da expectativa do trabalho que é feito para consumo interno. Até aí a gente concorda. Mas eu quero que o senhor avalie porque o Instituto Real Time, que é o instituto que foi contratado pela Record,
né, e divulgado aqui pela TV Atalaia, dá em terceiro lugar com 15%. E o Instituto Quest, que foi divulgado pela TV Sergipe, em segundo lugar com 19%. Eu quero que o senhor faça essa diferenciação, né? A avaliação sobre essa diferenciação. Porque se mantém em segundo lugar, como a pesquisa de consumo interno tem falado para vocês, até aí tudo bem, mas aí a gente só tem um parâmetro de um instituto. Eu queria que você fizesse a diferenciação dos dois. Os resultados que batem com os nossos resultados internos são aqueles divulgados pela TV Globo, pela Quest. Mas se você fizer a conta, isso está dentro de uma margem de erro. Na margem de erro, né? Na margem de erro, você tem Emília flutuando sempre entre 30 e 25. Você tem Daniele flutuando entre 15 e 20. Mas não seria normal 10 e 15. Mas não seria normal que Daniele estivesse em segundo lugar? Porque no Instituto Quest ela está em segundo lugar, com 19%. Já no Instituto Real Time, ela foi para terceiro lugar com 15%. Essa a questão. Geraldo, essa diferença de um ponto. Estatística. Acabou, muito recentemente faleceu um ex-ministro Delfim Neto. Delfim Neto tinha uma frase histórica que era: a estatística bem torturada diz o que a gente quer. Então, na estatística, se você tem na amostra uma diferença, às vezes de 10, 15 votos para um lado ou para o outro, você muda um ponto percentual. Entendi. Mas eu não estou dizendo que tem manipulação, é porque existe realmente a margem de erro, não é uma ciência exata. Tem margem de erro. Dentro da margem de erro, tudo é tolerado. O que não é tolerado? Eu me recordo da pesquisa da véspera de 2018 do IBOP, eu não me lembro se era terceiro ou quarto lugar que eu estava, uma distância astronômica. Se eu não me engano, parece que era 4. E as urnas abriram no dia seguinte e ninguém mudou de opinião de um dia para a noite. Na verdade, aquela pesquisa foi totalmente aleatória, era uma peça de propaganda. Para você ter uma ideia, tem outra coisa importante acontecendo, a gente já deu notícia ao Ministério Público, tem gente fazendo supostas pesquisas por telefone que não são pesquisas. São ferramentas de propaganda. A mensagem da pesquisa, entre aspas, na verdade só fala de um candidato, ou fala de 2, ou omite algum. Então é propaganda feita, essa propaganda é ilegal. Ela não pode ser feita, a gente está avisando. Tem uma série de ilegalidades acontecendo nessa eleição. Nunca se viu tanto dinheiro rolando. E o que a gente vai fazer até o último minuto é brigar para que a eleição seja limpa. Essa colocação que o senador faz, eu já observei isso, porque eu já recebi no meu celular. Você vota na candidato fulano de tal, né? A pergunta é mais ou menos essa aqui. Induz totalmente a pseudo-pesquisa. Isso aí não é pesquisa, isso aí é fraudar, né? E enganar o eleitor, que é aquilo que eu bato muito aqui. Tem gente que diz assim, eu não vou votar em fulano porque fulano já perdeu. Até gostaria de votar no resultado que sai da pesquisa. Estamos conversando aqui com o senador Alessandro Vieira. Alessandro, já vem eleição aí, né? O Brasil é engraçado. Termina a eleição, aí a posse dia 1º ou dia 15 de fevereiro, tal, lá no Congresso, e aí já vem automaticamente pensando na próxima. 2026. Alessandro. Aliás, não, você tem direito. Não, renova em 26. Não, renova em 26. Vai para a reeleição. Já pode dizer que é candidato à reeleição ao Senado? Sim, o caminho é esse, o compromisso com o MDB, a candidatura de reeleição e também o compromisso de fazer uma chapa forte para eleger deputados estaduais e federais. O MDB tem um histórico grande em Sergipe, mas ficou abandonado por um tempo, a gente está fazendo essa renovação. E o trabalho feito agora em 24 também vai reverberar lá em 26. Mas eu sou um cara muito tranquilo, eu não sou afobado, não. A gente vai concluir essa eleição, a gente vai ter em fevereiro a eleição das mesas do Senado e da Câmara de Deputados. E daí em diante, aí sim eu imagino que a gente vai começar a trabalhar mais pensando numa eleição em 26, onde o foco é a reeleição para o Senado. Governo Lula. Que nota o senador Alessandro daria ao governo Lula? É um governo médio, então a gente vai estar ali entre 6 ou 7, a depender da média da sua escola, né? Tem escola que aprova com 5. É um governo que está conseguindo atender uma demanda que tinha reprimida de assistência social. É fato, os dados mostram, o poder de compra dos mais pobres aumentou. As transferências de renda, o novo Bolsa Família, isso vem ajudando muito, a inflação segue controlada. Mas, ao mesmo tempo, é um governo que está patinando em outras coisas. Não conseguiu ainda entregar grandes resultados, por exemplo, na educação. Tem uma política externa confusa, porque mistura os interesses do Brasil com os interesses do Partido dos Trabalhadores, que tem historicamente vinculações com ditaduras de esquerda. Mas, na soma disso tudo, eu sempre procuro encarar o governo Lula como um governo de transição. Transição por quê?
Porque na reta final do governo Bolsonaro, nós efetivamente tivemos problemas com relação à questão democrática. Você teve, efetivamente, eu estava em Brasília e falo isso com base na minha experiência, respeitando quem não concorda, nós tivemos muito próximo do golpe de Estado. Nesse formato moderno dos golpes de Estado, onde você não tem tanque na rua, você tem a mobilização e uma pressão suave ali por dentro dos poderes, e que gerou toda aquela confusão no 8 de janeiro, invasão dos prédios públicos, aqueles crimes todos. Então, é preciso sair dessa situação de anomalia institucional. Nós precisamos atravessar ainda uma outra grave anomalia, que é a anomalia do judiciário. A cúpula do Poder Judiciário está absolutamente fora do seu lugar constitucional, atuando de forma arbitrária, com decisões monocráticas atropeladas, com decisões que conflitam entre si. Então o direito é de um jeito hoje, amanhã é de outro, a depender da conveniência. A gente vai ter que superar isso também, para que a gente possa no futuro, que pode ser em 26, pode ser em 30, a gente comece a votar por quem acredita no projeto, porque tem um projeto de um novo país estruturado. A gente hoje não consegue, ainda tem as eleições muito presas ao voto de rejeição. O que elegeu Lula, muito claramente, foi um momento de rejeição mais elevado do Bolsonaro, e agora a gente tem que trabalhar dentro dessa realidade. Eu tenho o pragmatismo e o senso de realidade de que a minha obrigação com os sergipanos é trabalhar com qualquer presidente. E junto de qualquer presidente, trazer o máximo de recursos, mantendo a minha coerência, combatendo a corrupção, combatendo os excessos. Vou dar um exemplo agora muito concreto. Ao longo do governo Bolsonaro, se batia muito na questão das queimadas. E agora no governo Lula, a gente está tendo um acréscimo de queimadas. Então a gente já fez a convocação, eu sou relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso, para que você tenha explicações do governo. Do mesmo jeito que a gente apertava Bolsonaro, eu tenho que apertar Lula. Você tem agora a destinação de verbas aparentemente sem justificativa, feitas diretamente pela presidência para meia dúzia de prefeituras do PT ou de aliados do presidente da República. Já pedi apuração também disso. Manter essa coerência para mim é muito importante, porque eu não nasci político, não quero morrer político, não é essa a minha vocação, minha vida. Eu quero prestar um bom serviço e mantendo sempre a coerência que eu tive como delegado, como eu tenho como pai de família, e vou ter sempre com fé em Deus ao longo da vida. Você falou em Bolsonaro. Você acredita que Bolsonaro pode reverter a situação política dele e tornar-se elegível? Eu acho que não há tempo de disputar as eleições. Existem processos graves em andamento. Esses processos vão gerar condenações, vão manter ele inelegível por mais algum tempo, certamente. Mas mais adiante um pouco, seguindo a regra brasileira, isso vai começar a se acomodar e você vai ter algum tipo de perdão, anistia, ou coisa que o valha. Eu sou contra anistias. Eu acho que quem comete crime tem que pagar pelo crime, mas também sou contra abuso. Eu não posso ter um nivelamento aleatório de penas, onde eu vou punir do mesmo jeito quem planejou um golpe com a dona Maria, que invadiu o prédio e quebrou uma vidraça. Não dá para ser a mesma coisa. É diferente. A gente tem que ter esse discernimento, e nossa cúpula do Supremo perdeu esse discernimento. Isso é muito ruim. Você falou do judiciário. O nome do judiciário hoje mais contestado, criticado e que pedem a cabeça dele é Alexandre de Moraes. Sim. É o mais falado. O mais falado que isso será possível? Veja, eu pedi o impeachment de Alexandre de Moraes em abril de 2019. Abril de 2019. Sabe quem era contra naquela época? Jair Bolsonaro e os filhos. Porque as pessoas não se preocupam em ter coerência, as pessoas se preocupam em resolver os seus problemas. Naquela época, Flávio Bolsonaro tinha um processo grave de rachadinha para resolver. Então foi feito um acordão. Esse acordão teve uma votação que arquivou a CPI da toga, que foi a CPI da minha autoria. Nesse acordão, o relator foi o senador do PT, Rogério Carvalho, de Sergipe, assessorado pelo Centrão e pelo bolsonarismo, com o Flávio Bolsonaro intensamente trabalhando contra essa CPI. Quando o tempo passa, essas pessoas passam a reclamar de arbitrariedades e agora querem subir no palanque e dizer: eu faço, eu aconteço, eu tenho coragem. Não tiveram lá atrás e, pode acreditar, não tem hoje também. É muita bravata para aparecer na internet e pouca coisa concreta. Então, existem vários pedidos de impeachment de praticamente todos os ministros, né? Os campeões são Alexandre e Gilmar. O andamento de um pedido de impeachment depende da vontade monocrática do presidente da casa. E o senador Rodrigo Pacheco jamais vai botar para andar. Jamais vai botar para andar. Nossa ferramenta seria a CPI lá atrás. Talvez volte a ser a CPI um pouco mais adiante, fora desse momento eleitoral, porque é impossível fazer uma CPI desse tamanho em plenas eleições.
Mas quem tem coragem para fazer esse enfrentamento e mostra isso desde 2019 sou eu. Eu vejo muito valentão de internet hoje batendo no peito, mas estavam escondidinhos. E se o Supremo bater o pé, se escondem de novo, porque essa não é uma briga para quem tem rabo preso. Quem tem rabo preso não aguenta. Eles puxam esse rabo e eles vão fazer com que você fique lá, como tem vários hoje, pedindo arrego, se entregando para o poder. Eu, graças a Deus, tenho uma vida muito controlada, muito limitada, porque eu sei do risco dos enfrentamentos que faço e continuo fazendo. Eu tenho absoluta certeza que é preciso fazer uma grande faxina na cúpula do judiciário. Justiça que não é confiável é um desserviço para a democracia, mas não é uma coisa simples, é uma coisa que provavelmente vai levar muito tempo e que passa pelas eleições de 2026. Tem que botar no poder gente que não tenha rabo preso. Essa turma que é processada, essa turma que é cheia de problema, nunca vai fazer essas mudanças. Vai prometer, vai fazer videozinho, vai fazer gracinha, mas quando chega na hora de verdade não faz nada. Eu estava lá, estou lá ainda e vejo essas pessoas toda semana. Eu sei quem é quem. Muito bem. Queremos agradecer aqui, né? Poderíamos até estender mais, mas o senador tem compromisso. Vamos marcar um retorno aqui. Satisfação muito grande recebê-lo aqui, viu, senador? É um prazer meu, estou sempre à disposição. A gente sabe da correria das agendas, mas você tem prioridade por tudo que você já tem prestado para a comunicação de Sergipe. Parabéns para a equipe. Obrigado. Senador Alessandro Vieira, ao vivo aqui no nosso programa. Vamos ao faturamento e voltamos já já.